A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Antes de iniciarmos a nossa lição de hoje, inscreva-se no canal, ative o sininho, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos e irmãos da igreja. Sou o professor Antônio Belchior Silva, evangelista na Igreja Evangélica Palavra Fiel, Ministério do Jardim Brasil. Lição 12. Uma vida cheia do Espírito. Objetivo: saber que a lei do Espírito livra da lei do pecado e da morte. Enfatizar que o crente que vive no Espírito tem a garantia da vida eterna com Deus. Compreender que a lei do Espírito é libertadora. Texto bíblico. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para, outra vez, estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos, logo, herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Introdução. Paulo, escrevendo aos crentes que estavam em Roma, alertou e exortou a igreja a respeito dos conflitos internos entre os cristãos gentios e os judeus. Alguns gentios convertidos estavam cedendo ao apelo do legalismo. Paulo reforça aos membros daquela igreja que aqueles que vivem uma vida cheia do Espírito Santo não vivem debaixo da condenação e nem segundo o legalismo. O apóstolo os incentivou a guardar a fé genuína em Jesus Cristo e serem cheios do Espírito Santo, apesar dos sofrimentos e angústias que estavam suportando naquele momento. E a lei do Espírito livra da lei do pecado e da morte. Não há condenação para os que estão em Cristo. As Escrituras Sagradas destacam a segurança daqueles que estão escondidos em Cristo, que foram declarados justos e tiveram suas dívidas quitadas mediante a fé no sacrifício de Jesus Cristo. Depois de experimentar o novo nascimento, o crente deve andar debaixo da lei do Espírito Santo. Um crente avivado evidencia sua comunhão com Deus mediante o fruto do Espírito. 2. Os que vivem no Espírito se interessam pelas coisas do Espírito. Paulo divide as pessoas em dois grupos, os que vivem segundo a carne e os que se habituaram a viver segundo o Espírito Santo. Para ele, viver segundo a carne é se entregar à prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas. Ou seja, todas as obras da carne descritas em Gálatas. Enquanto viver no Espírito é ser guiado pela vontade de Deus revelada nas Escrituras Sagradas. Segunda, a herança da vida no Espírito Santo. Todos os guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Paulo afirma que a filiação divina é exclusiva para aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, ela não é universal. Para Paulo, quem não é guiado pelo Espírito de Deus é guiado pelo espírito de escravidão. Muitos ainda vivem como escravos da lei do pecado, estando debaixo do medo da justiça divina. No entanto, aqueles que vivem submissos ao Espírito de Deus e que procuram ser guiados para fazerem a vontade dele, sentem paz e intimidade com Deus por meio de Cristo. Essa paz é produzida pelo Espírito que testifica ao salvo que ele é filho de Deus. 2. A redenção e a vida eterna com Deus. A igreja do primeiro século sofreu muitas perseguições por causa do Evangelho, mas os crentes não desanimaram e permaneceram fiéis ao Senhor, dando sempre um bom testemunho, sendo cheios do Espírito Santo. Paulo tinha certeza de que ele receberia a coroa da justiça. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. 3. O Espírito Santo intercede por nós. Paulo afirmou que o crente precisa ser paciente, pois há uma redenção futura para ele. Aqueles que permanecem fiéis ao Senhor, mesmo enfrentando aflições e perseguições, dão um testemunho vivo de sua fé em Jesus Cristo. Nos momentos de aflição, em que as soluções parecem não existir, as pessoas tendem a ficar desanimadas e tristes. Terceira, a lei do Espírito é libertadora. Tudo contribui para o bem daqueles que estão sob a lei do Espírito. Os cristãos romanos certamente questionavam o que estava acontecendo com eles. Para muitos, para não dizer todos, a conversão trouxe mais problemas do que soluções.
Não bastasse as dificuldades com a sociedade, ainda restavam os problemas internos da igreja. Como entender tal realidade? Eles ouviram o Evangelho, se entregam a Cristo, mas o sofrimento e aflições não acabaram, ao contrário, aumentaram. 2. Não há condenação contra os eleitos de Deus. O texto de Romanos é um hino litúrgico que exalta a vitória de Deus e o seu amor por nós. Este texto era, e é um incentivo para os crentes perseguidos, a fim de que permanecessem firmes e seguros em Deus. Paulo afirma: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus nos deu o seu próprio Filho por amor para morrer em nosso lugar, o que ele nos negaria? Que acusação esse Deus amoroso aceitaria contra os que foram justificados pela fé em Jesus Cristo? Paulo reforça que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Conclusão. Na lição deste domingo, com base no texto de Romanos 8, o apóstolo Paulo afirma que nada pode condenar ou pôr em dúvidas quem já foi justificado e santificado por Deus, em Cristo, e mantém uma vida cheia do Espírito Santo. Quem tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador não vive mais debaixo da lei do pecado. Hora da revisão. 1. Transcreva um texto das Escrituras Sagradas que destaca a segurança do crente em Cristo. 2. Como um crente avivado evidencia sua comunhão com Cristo. 3. Segundo a lição, qual era a função da lei?